muito bem-vindos a mais um CorretorCast da Rede Gaúcha de Imóveis, podcast dedicado de corretor para corretor. E hoje estamos recebendo o Rodrigo Brandalize, da Brandalize Imóveis de Canoas. É um grande prazer em recebê-lo aqui, Rodrigo. Seja bem-vindo. Obrigado, Vinícius. Obrigado pela oportunidade de vir aqui conversar, né, e falar um pouquinho aí sobre a Brandalize Imóveis, sobre mim mesmo aí, né? Não sei que perguntas vão vir aí. E também falar um pouquinho do mercado, né? Mercado imobiliário, trajetória, enfim, essas coisas assim que são importantes. Muito bom. Rodrigo, a gente sempre gosta de trazer aqui para o mercado imobiliário, né? Como é que foi o início da trajetória do Rodrigo, né? Vamos começar pela física, depois a gente vai para a jurídica, né? Que tudo inicia em ti, né? E como é que foi o início do Rodrigo no mercado imobiliário, né? Eu vi que a tua história é bem legal ali, já é de família, mas quero que tu compartilhe com a gente aí. Claro, claro. Eu comecei a trabalhar na empresa, né? Quando tinha ali 17, 18 anos. Eu tinha saído do colégio, ali começando a faculdade. E comecei como office boy, né? A gente tinha na época ali, a empresa ela estava num processo, numa época um pouco mais reduzida de tamanho. E aí eu comecei a trabalhar como office boy, fiquei um tempo lá, trabalhei em todas as áreas, recepcionista da empresa também, fazia essa parte de empréstimo de chaves, na época a gente fazia empréstimo de chaves em locação, né? Então eu fiquei uns bons anos trabalhando nessa parte de locação. E eu tive depois um break, que eu fui morar em São Paulo 2 anos, né? Fiquei por lá, fazendo outras atividades, outras coisas. E daí quando voltei, né? Eu voltei daí mais para trabalhar na área comercial mesmo, que aí trabalhei na parte de locação. E depois, com o tempo, trabalhando na parte de locação, comecei a trabalhar como corretor de imóveis também. Fui fazer formação, tudo e desenvolver esse trabalho aí, né? Já são cerca de 17 anos, mais ou menos, 16 anos na área, né, do imobiliário, como corretor, cerca de 14 anos, mais ou menos, 13, eu não lembro agora exatamente quanto tempo. Mas, então, eu comecei a trabalhar lá e a gente foi estruturando as coisas para uma área comercial nova. Então, como eu falei, essa empresa estava mais reduzida de tamanho. A empresa a gente mesmo vai falar um pouquinho, pode falar um pouco melhor depois, mas ela é uma empresa que está fazendo 60 anos aí nos próximos 2 anos aí, então já está, é uma empresa bem antiga, só que como qualquer negócio, a gente já teve ciclos, né? Ciclos de crescimento e mudanças também de mercado e de foco de trabalho, né? Então, naquele período foi isso, e então comecei a trabalhar como corretor, ah, aprender ali na prática, né, atendendo clientes. A gente estava ainda na época que não tinha internet forte, nós não tinha nem site nessa época ainda, né, ainda era aqueles atendimentos, tinha os corretores antigos na época, atendia nas fichinhas, né, então eu peguei ainda esse momento, né, essa época, que foi interessante, assim, para aprender um pouco essa coisa do cliente, que hoje a gente atende cliente, o cliente já vem bem direcionado, ele já sabe o que ele quer, ele já quer aquele imóvel, ele já fez os filtros, enfim, pelo menos para visita já vem mais direcionado, né. Eu lembro que a primeira venda que eu fiz, o pessoal chegou lá e não tipo, o que tem para vender, né. Era mais ou menos assim na época, né. Então, tu tinha lá as fichas, e aí tinha que fazer esse questionário para ir para as visitas, e aí as visitas eram também um pouco interessante, né. Então, isso foi bacana, assim, da primeira venda que eu fiz foi nesse formato ainda, assim, não foi cliente que veio de site nem nada. E aí depois, claro, a gente foi trabalhando para digitalizar a empresa, tudo, avançar desde aquele período, e aí hoje estamos aí, né. Claro que é muito quando a gente vive a nossa vida, assim, parece que é tudo meio embolado, né, parece que é muito rápido, mas de forma resumida, isso aí na profissão. E hoje tu tá atuando na parte de vendas lá. Hoje eu sou diretor, na verdade eu sou hoje a gente tem um conselho da empresa, né, eu era diretor até o final do ano passado, né, já tinha alguns anos que eu estava de diretor da empresa, e aí me afastei, né, porque a minha busca dos últimos anos
foi profissionalizar, né? Então, é o desafio que a gente ainda está trilhando e é o nosso futuro de empresa, é fazer uma estrutura de negócios profissionalizada, né? A gente sabe que a imobiliária normalmente tem um perfil muito familiar, né? E, claro, 90 e poucos por cento das empresas no Brasil são familiares, né? Agora, o que a gente tem que só ser... É o trabalho que eu já vinha fazendo, né? Era, mesmo a empresa sendo familiar, de sociedade familiar, que ela se tornasse uma imobiliária profissionalizada, né? Com uma gestão profissionalizada, com processos profissionalizados. Então, esse foi o trabalho. Então, eu saí, consegui, né, no final do ano passado, sair dessa parte da operação do negócio, né? Mas, claro, paralelo sempre a isso, eu atuei como corretor, sempre trabalhei mais focado e continuo trabalhando mais focado sempre com investimentos. Esse foi o nosso crescimento nos últimos anos, que foi onde eu consegui direcionar os esforços e a gente conseguiu ter um bom resultado de crescimento nos últimos anos, foi na área corporativa, né? Então, eu nunca fui um corretor assim de vender mais imóvel residencial. Meu trabalho sempre foi, e eu digo assim, 99% dos negócios que eu fiz na minha vida são comerciais. Então, a empresa também tem um pouco disso, né? Então, é voltado para investimento, né? Terrenos para construção de pavilhão, né? Terrenos para construção de lojas, normalmente com projetos envolvidos para rentabilidade, né? E construção patrimonial. Então, é basicamente esse trabalho que eu faço hoje como corretor ainda, né? Trabalhando mais focado sempre em investimento do que para o usuário de moradia final, né? Claro que a gente, como negócio lá, como empresa, a gente, depois da pandemia, teve que se reinventar, Uhum. porque o mercado de locação corporativa, a gente tinha. A gente ainda tem a nossa carteira, por exemplo, de locação, né? Que atua muito parecida a locação e venda, no sentido dos clientes serem parecidos, né? E tem esse objetivo de construção de patrimônio e rentabilidade. Ah, esse mercado aí, a gente, imagina, que o nosso faturamento caiu para 30% do que estava, e aí a gente teve que entrar no residencial. Então, a gente ainda está um pouco reforçando mais esse ponto do residencial, né, desse último ciclo nosso, enfim, que foi uma obrigação aí que a gente teve devido à pandemia, né, de ficar se reinventando, abrir novos negócios, abrir frente para outros serviços e ir trabalhando, porque corporativo, ele tem um ponto positivo, essa questão do foco, eu acredito bastante, né, em questão de crescimento, tu quer crescer, tu foca numa coisa para crescer, depois tu vai ampliando as gamas de serviço, mas especificamente dentro da parte de tu ficar só num lugar tem esses riscos. Então, tem que começar a abrir um pouco, enfim, trabalhar nesse sentido, né? E hoje vocês estão localizados aonde lá em Canoas? Hoje a gente está localizado na Avenida Inconfidência, né? A gente, durante 30 anos, a gente tinha um ponto comercial que era na Vitor Barreto, né? Que é uma loja térrea, né? Na avenida. E daí também, dentro dessas mudanças de mercado, né? A gente começou a fazer levantamento. A gente começou a perceber que cliente para entrar na loja basicamente não acontecia mais como antigamente, que nem eu falei lá quando comecei, era isso. O cara passava na frente, tinha ali os anúncios, vinha ali e sentava para conversar, saber o que tinha para vender, né? Hoje em dia já não, né? Hoje em dia o cara, a gente praticamente conhece o cliente muitas vezes pessoalmente na visita, né? Tu conversa com ele pelo telefone e tudo mais, mas tu vai lá, o cara já se encontram no imóvel. Então a gente optou por ir para um andar comercial, né? Daí a gente saiu do térreo, foi para um andar. Hoje a gente tem lá uma laje, né? Um andar inteiro. Hoje a empresa tá instalada, né? E isso aí fazem 3 anos, mais ou menos, porque a gente se mudou na pandemia, né? A gente fez um negócio lá. Hoje a nossa sede antes era própria, né? Hoje a gente aluga a sede lá. E a gente fez um negócio antes da pandemia, né? Isso aí foi um outro fator. A gente acabou, no meio da pandemia, se mudando para lá. E aí estamos lá até então, né? Show.
E hoje a Brandalize ela trabalha tanto com locação quanto venda, administração de condomínio também. Não, não. A gente hoje, os nossos dois principais serviços, né? O principal serviço hoje nosso é a administração de imóveis, tá? A parte de Ah, locação, né? Principalmente, como eu falei, corporativa. Hoje a gente vem ampliando a área residencial. E a parte de vendas, que hoje também é bem importante, né? O processo aí da parte de vendas, ela é aquela coisa, né? A gente tem muitos ciclos, né? A gente vê até pelo uhum, próprio mercado, imobiliárias se tornam grandes, daqui a pouco enxugam, e a gente vai seguindo esse ciclo, né? O que é interessante, por exemplo, é que a imobiliária, a gente começou como vendas, né? E ficou assim durante mais da metade, talvez, acho que foi a metade mais ou menos da história era só vendas. Meu avô que fundou a empresa, ele era corretor e não queria saber de administração, né? Aí depois meu pai, na época, acabou também colocando junto, né, a parte de locação, tudo mais. E aí foi onde começou a trabalhar com locação e aí também diminuiu vendas. Daí hoje a gente já teve também picos que a gente teve mais equipe, períodos que a gente tem menos equipe. Então hoje a gente trabalha com a locação, né? Essa parte de venda da administração de condomínios a gente não atua, né? Não é uma coisa. A gente já teve demanda para cliente, a gente já fez testes internos ali, fazemos dois, três condomínios para ver isso. Achamos que não era interessante, não era o nosso perfil, né? E a gente também, às vezes, entrega esses outros serviços de projetos imobiliários, né? uhum. Também. Desenvolve o projeto pro cliente fazer o investimento e depois ter renda, é isso? Porque às vezes tem pessoal que está investindo e não quer se envolver, né, com o processo, né? Também não entende, ele quer a rentabilidade. Mas o que dá para fazer naquele terreno? Uhum. Qual o valor de locação que dá para pegar? Né? Quem são os fornecedores para fazer a obra? Enfim, fazer esse trâmite, né? Isso aí a gente tem alguns clientes que fazem isso, e aí é interessante que a gente consegue acompanhar eles nesse processo aí, né? Sim. E hoje trazendo para a área de vendas, né, do corretor de imóveis, quais as dificuldades aí, as principais dificuldades que tu vê com a tua experiência já, né, 17 anos de mercado, é um bom tempo de mercado, né? Mas a gente tem mais ou menos o mesmo tempo de mercado. E quais as dificuldades aí que tu vê que o corretor de imóveis, que hoje, é Canoas, é São Leopoldo, é Porto Alegre, eu acho que o Brasil todo, as dificuldades são basicamente as mesmas, né? Mas quais as principais dificuldades que tu vê que o corretor de imóveis enfrenta aí no mercado imobiliário? Olha, o que eu acredito, né? Assim, eu acho que o mercado imobiliário, e é o que eu falo para um monte de gente, ele é um mercado fantástico para quem quiser, quem quer construir a sua vida pessoal, profissional, quer ter independência financeira, o mercado imobiliário é um dos melhores que tem. E o que acontece? Ele é um mercado de muita oportunidade. E eu acredito que muitas vezes o corretor de imóveis, ele, para mim, o principal desafio que ele tem é ele mesmo quanto à questão de foco e disciplina, na minha visão. Porque eu já tive várias equipes, enfim, a gente montou, desmontou, reconstruiu tudo, e o que eu percebo é o seguinte: a gente, principalmente porque a empresa já tem um pouco de marca ali, de história, a gente percebe que acontece que tem muita oportunidade. Então, tu vai lá, tu atende um cliente, aquele cliente, daqui a pouco tu atendeu bem, ele já tem outra coisa, e aí começa o corretor, muitas vezes ele acaba se perdendo. Então, hoje, uma das indicações que eu faço sempre para os corretores ali que estão com a gente é para ele focar. Principalmente está começando. Cara, escolhe uma coisa para trabalhar e trabalha naquilo. Porque senão ele vai começar a se perder. E aí a gente sabe que tu tem um período ali de crescimento. Tu não adianta, não vai ser em 1 mês, 2 meses que tu vai começar a vender. Pode ser que caia uma venda, isso acontece às vezes, né? Acontece de cair uma venda ali pro corretor. Aí daqui a pouco ele acha que é todo mês que vai funcionar assim, e aí já começa depois a ter as dificuldades. E aí começa, às vezes, o desespero, né? Aqui não tá dando resultado. Aí começa a ir para os outros lugares. E aí pega um produto de um jeito, outro produto de outro jeito, tudo mais. E aí ele acaba se perdendo. Então, eu acredito que o principal desafio é o corretor conseguir se manter num trilho, assim, ó, tem esse objetivo de trabalho e eu vou caminhar para cá. E vou trabalhar isso aqui. E manter essa constância de trabalho, porque essa constância de trabalho vai formar ele ter vai fazer ele ter a carteira de clientes com um perfil que está alinhado com ele,
e esse trabalho ele vai começar a trazer clientes alinhados com isso, e o resultado vai acontecendo. Só que muitas vezes, como qualquer negócio, tem um período de maturação. Tu querer resultado rapidinho não vai adiantar, né? Claro, tem que ter aquela coisa, cara, como corretor autônomo, esse é um grande desafio de lidar com esse período inicial ali, que é o período até o cara conseguir construir isso. Só que ele tem que acreditar que isso aí funciona, né? Que isso aí, esse trabalho constante, ele é uma plantação que tu vai colocando aguinha lá todo dia. Uma hora vai vir os frutos. Às vezes a autonomia, essa palavra autônomo é um inimigo para o corretor, né? Porque ele acha, por exemplo, hoje está chovendo aqui em Porto Alegre, hoje está chovendo, eu não preciso ir para a imobiliária, né? Eu não preciso trabalhar, né? E aí isso daí pode ser um inimigo para ele, né? Porque a gente que é autônomo aí há muito tempo, né? A gente sabe que a gente acaba trabalhando mais que qualquer CLT, né? Sim. Então, uma coisa que um amigo meu falava, até meio polêmico, né? Paga salário que a gente dá emprego ruim, né? Então se tu tem a possibilidade de ser autônomo, fazer tua renda, fazer teu salário, né? Ter grandes rentabilidades com o mercado imobiliário aí, tem corretor que ganha 20, 30, 50 mil por mês, né, cara? Uhum. Entendeu? E tem corretor que ganha zero, né? Sim. Tem corretor que ganha zero, né? Então, assim, né? É importante o corretor ter esse entendimento que ele vai trabalhar mais que qualquer lugar, né? Mas ele vai ser... O maravilhoso dessa profissão é que ela é meritocrática, né? Sim. Tu vai ser recompensado, né? E muito bem recompensado, né? Se tu for ver hoje, qualquer negócio que tu faz já é uma soma boa de comissão, entende? Hoje, um imóvel de 300 mil, que é um imóvel baixo, gera uma comissão já total lá dos 18 mil, vamos dizer, né? 6%, dependendo como é que funciona dentro da imobiliária de distribuição. O cara pode ganhar 9, 8 mil, sabe? Então, se ele tiver essa consciência, pode fazer. E a gente tá falando de valores baixos de mercado hoje. Dá para ter bem melhor resultado quanto a isso. Só que é isso, o cara tem que entender que ele é um negócio, ele é uma empresa, né? Então, ele tem que ter um plano estratégico para ele, né? Ele tem que entender que não é um negócio que, tipo, se o cara entrar nesse ciclo, e é bem natural e faz parte porque todos nós temos desafios, que nem muitas vezes o pessoal vai dizer, tem empresa, só que, cara, tu que tem empresa, o único desafio é que tu começa todo mês com uma dívida muito maior do que o cara que só tem as contas de casa. Tu tem conta de toda a empresa ali, de todos os funcionários, de tudo mais que tu tem que pagar. Então, todo mês tu também começa do zero com esse desafio, com um desafio bem maior. Só que tu tem que começar a te regular nisso para o quê? Tu tem que ter um planejamento, entendendo que no início eu vou ter menos resultado, então eu vou ter que enxugar aqui ou ter uma estrutura, tem que se planejar quanto a isso. Não dá para, eu não vou dizer assim, tem uma regra de bolo, porque não tem regra de bolo, né? Cada mercado ele tem os seus detalhes, cada pessoa tem seus desafios, cada pessoa tem as coisas que ela quer alcançar, né? Então, só que o fato é o seguinte, que tu tem que saber onde tu quer chegar. Então, se tu quer construir aquilo ali, é isso que eu digo assim, o cara quer ficar... Eu acredito nisso, que é imobiliária e o que eu acredito muito da rede, tá? Que a imobiliária, ela é uma rede de corretores, tá? E a rede é a rede de uma rede de imobiliárias. Porque se tu quiser pegar e dominar o mundo, tu quer dominar toda a cidade, tu quer dominar todo o bairro, tu não vai fazer porcaria nenhuma, entende? Então é muito melhor eu ter, por exemplo, uma equipe, trabalhar em conjunto com uma equipe onde eu tenho um colega que eu sei que aquele cara é especialista nesse produto aqui. O meu outro colega é especialista nesse produto aqui, nesse ticket aqui. E aí eu trabalhar em conjunto, porque quando chegar um cliente para mim, se eu for para esse colega aqui, ou outra imobiliária, ou de outro, eu vou chegar nele e eu sei que ele vai conseguir me ajudar, porque ele entende daquele produto. E hoje os clientes estão muito mais rápidos. Cliente, se tu não focar, na minha visão, tu acaba ficando para trás. A velocidade do cliente é muito mais rápida. E aí tu querer dominar tudo, tu não vai ter como... A gente não tem essa capacidade de querer, de conseguir, né, gravar todos os imóveis que existem. Por mais que a gente tenha tecnologia, pode ter o apoio ali, tu pode imprimir, mas tu não vai conseguir ter o domínio do mercado. O cliente vai te dizer, não, o vizinho aqui vendeu por tanto. Não vai ter autoridade. Tu não sabe, o cara vai estar te mentindo, o cara tá te blefando ali, ele tá te testando, e tu vai ficar quieto, tu não sabe, não, foi vendido por causa disso, disso, disso.
Isso aí talvez se tu tiver dividindo com alguém ali um trabalho, tu pode estar fazendo negócio e dividindo. Em vez de tu ter perdido um negócio maior, porque isso aí acaba acontecendo, o olho grande, né? E isso aí é natural. Então, por isso que eu digo também assim, que é o desafio do corretor, porque o corretor, ele às vezes olha aquela comissão, né? Aquele valor lá e quer pegar tudo para ele. Só que não é assim. Beleza, vai ter negócio que tu vai fazer assim. Só que se tu querer viver só disso, tu vai ter dificuldade. Acho que o bolo que tu tem que pensar é fazer aquela base tua nas parcerias, nos negócios em conjunto. E vai ter aqueles negócios que tu vai conseguir fazer, que vão ser aqueles negócios que vão te dar a grana a mais, que daqui a pouco vai ser com essa grana que tu vai conseguir ir crescendo ali, investindo em outras coisas, enfim, fazendo outro tipo de negócio, né? Bem legal isso que tu falou, né? A gente já fez algumas gravações aqui, né? E a gente sempre tenta trazer pessoas com experiência aí e que sejam realmente cases de sucesso, né? E 100% todos falaram que a importância de nichar, né, o mercado, de tu ser especialista, né? E aí eu te faço a seguinte pergunta. Hoje, a Brandalize está em Canoas, né? Como que o corretor poderia nichar em Canoas? Eu já trabalhei ali, eu fui diretor da Ducati muito tempo, e a loja de Canoas eu cuidava também, né? 2 vezes por semana eu estava ali na loja na Ducati de Canoas. E depois eu tive uma loja lá em Canoas também da Castel, né? E eu vejo ali que Canoas o pessoal se divide pela BR ali também, né? O lado de cá, o lado de lá. Como é que o corretor de imóveis faz para nichar em Canoas? Por valor, por bairro, por região, pela BR? Como é que ele faz? A gente fez já alguns testes lá na empresa. E o que eu penso, assim, Canoas está crescendo bastante, né? Claro, é uma cidade territorialmente pequena e agora está ganhando muita quantidade de serviços. Então ela não perde, por exemplo, para Porto Alegre, que antigamente perdia. Não precisa vir a Porto Alegre para nada. Não precisa mais para nada. Inclusive o shopping lá que ficou. A gente já tem Canoas Shopping, tem o Parque Shopping, agora tem um outro projeto de shopping saindo do Bourbon lá. Então, não sei nem como é que vai funcionar isso aí. O Parque Shopping é o da Multiplan. O da Multiplan. Mas o que acontece? A gente tem, eu focaria em bairros, tá? E valores. Por exemplo, a gente tem Marechal Rondon, que é onde a gente está hoje, né? A gente tem condomínios fechados ali naquela região que atingem um número X, né? De valor, tá? De VGV. A gente tem Igara, por exemplo, que é um bairro que está crescendo e tem um perfil de imóvel meio similar. Então, eu acredito que, assim, tem que focar no bairro e no ticket. Às vezes, tu pode focar em 2, 3 bairros similares, porque que nem tu falou, o cara que quer morar no Marechal Rondon, ele não quer morar no centro. Então, não adianta tu dizer assim, vou focar em imóvel de 1 milhão. O cara de 1 milhão no Marechal Rondon, ele não vai pro imóvel de 1 milhão no centro. Agora, daqui a pouco, uma casa de um cara ali na Igara, de 700, pode ser, ou no Monte Serra, sei lá, que faz parte ali entre Marechal Rondon e Igara, o cara ali transita daquele lado, às vezes, no bairro um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, de acordo com a condição financeira dele, né? Então tem esses públicos também. Eu quero trabalhar um público mais baixo. Aí também ele vai ter que focar em outros bairros, né? O nosso foco é mais nessa região central mesmo da cidade. A gente evita pegar imóveis fora, porque é o que eu digo ao pessoal, assim, claro, fica aquela coisa, tipo, mas como é que eu vou me posicionar com o cliente e dizer que eu não vou pegar o imóvel dele? É que, na verdade, ele tem que entender que a gente não tem como ajudar ele. Então, a gente não tá pegando porque eu sei que eu não vou conseguir ajudar o cara a vender o imóvel dele daqui a pouco num bairro X, num bairro Y, porque eu não tenho cliente para aquilo ali. E não vai funcionar dessa forma. Então, assim, o foco eu daria nessas partes, assim, tanto em bairros, mas eu não focaria, às vezes, só num bairro, porque às vezes só um bairro tem pouco produto e pouco giro, mas em micro-regiões por tipo e valor, tá? Eu pensaria dessa forma, assim. Aí, claro, como eu falei, depende do que o cara vai querer. Eu gosto, me identifico mais, porque tu tem que trabalhar numa coisa que tu acredita, que nem eu falei. Por que nunca trabalhei em residencial? Porque eu gosto, o meu tipo de venda, a minha forma de vender, ela se identifica mais com o perfil de imóvel para investimento. Se eu fosse para o residencial, eu sei que tem corretor muito... que tem um tipo de trabalho mais interessante que o meu, né?
E aí, enfim, aí cada um vai para uma área. O próprio comercial também é um outro foco que dá para trabalhar, enfim. Não, e uma questão muito importante que tu trouxe aí, o corretor fazer uma região, como tu falaste, ele nichar ali, né, um perímetro ali, eu vou nichar aqui um perímetro de 4 quilômetros, 3 quilômetros da onde eu tô. Faz um perímetro redondo ali e nicha ali. Com isso ele vai economizar dinheiro, porque ele muitas vezes vai conseguir atender os clientes a pé nesse perímetro, Sim. né? Ele vai economizar gasolina, né? Vai economizar tempo, né? E vai conseguir ter um fácil deslocamento com o cliente, né? Agora o cara que trabalha de Sapucaia a Porto Alegre, imagina, o cara. E aí esse cara não consegue ficar no mercado, né? Não vai. Não tem como ficar, né? Porque o mercado engole ele. Imagina o cara vai mostrar imóvel em Novo Hamburgo. Novo Hamburgo eu não me lembro se é longe de Canoas. É longe. Vai mostrar Ainda mais imóvel. com o trânsito de Mas, BR aí. mas tem, já deve ter acontecido Dá, contigo. deve ter, tem. Tem Tem, né? gente, às vezes, que quer... Eu já cometi o erro, porque por achar essa questão, por exemplo, eu trabalho em investimento. Daí já aconteceu de pegar cliente para eu trabalhar imóvel, e eu peguei exclusividade para gestão não era Bento, era Farroupilha. Eu achei, beleza, consigo fazer. E aí, mais uma vez, mesmo a gente falando e trabalhando assim, a gente acaba caindo nesses erros, né? Tipo, acho que de repente dá para fazer. Fui lá, não deu. Não dá, tu tem que limitar, né? Mas a nossa cabeça hoje é muito isso. Eu quero mais. Não, calma aí, né? Vamos focar aqui e faz um negocinho bem feito, sabe? Eu acho que falta um pouco isso, assim. A gente, como um mercado de muita oportunidade, hoje a gente vive com a tecnologia, a gente começa a achar. Tinha corretora ali, por exemplo, vou trabalhar Canoas e condomínio na praia. Tinha. Eu tive alguns ali que eu conhecia e teve um que trabalhou lá na empresa. Queria fazer isso. Imagina andar 100 quilômetros para atender um cliente. E aí tu vai lá, tu tem 1, 2 casas, sabe? Sendo que é um mercado gigante. Daí tu vai lá pra mostrar que a casa, se não é essa casa, qual é que é? Não, mas espera aí. Não, daí o cara vai dizer, não, eu vim esse final de semana pra olhar todas as casas que tinha, que eu escolhi. Tu não tem nem tempo pra buscar outra. Eu acho meio arriscado. Se o cara quer fazer, faz, mas eu não aconselharia. Quase. Eu não aconselharia. Quase um suicídio. É. E outra questão que eu vejo bastante aqui, né? É bom a gente estar falando com o especialista da região, mas eu notei eu noto essa movimentação, né? Olhando aqui de Porto Alegre, eu vejo muito cliente saindo de Porto Alegre e morar em Canoas, né? Isso acontece? Sim. A gente percebe o que principalmente os bairros mais na verdade está acontecendo em todos, né? Mas é que a gente acaba identificando mais nos bairros mais valorizados, tá? Mas em tudo. Muita migração de Porto Alegre para Canoas em função que tu consegue ter um imóvel bem melhor, Sim. tá? Com uma qualidade de vida bem boa e com custo menor. Então, tipo, quem é que vai conseguir morar perto de um... Teve lançamento agora lá em Canoas, lá do condomínio fechado que é atrás do Parque Shopping. E o Parque Shopping hoje tem... quem gosta do Coco Bambu, tem Outback, tem Applebee's, me deu um branco agora da cafeteria lá, né? Tem 2 cafeterias bem famosas, né? A Starbucks e agora The Coffee, que é uma que tá bem na moda. Sim, aí imagino. também. Tem as duas ali. Tu tem colégio do lado, tem tudo. E tu consegue dentro de um condomínio fechado com infra 600 mil um terreno, entende? Daqui a pouco vai ter as casas e tudo mais, consegue com menos de 2 milhões fazer um belo de um imóvel, mobiliado inclusive, morando com tudo a menos de 5 minutos. Onde é que em Porto Alegre tu vai ter isso, entende? Que tu possa ter segurança também tudo mais, o Moinhos de Vento, Bela Vista, mas principalmente Moinhos de Vento ali, Monte Serrat também, muita gente em Porto Alegre comprando. E tirando os outros imóveis que são condomínios menores, em bairro, que também tu não consegue chegar, por exemplo, no centro de Porto Alegre, em vários bairros aqui de Porto Alegre, na velocidade que tu daqui a pouco sai de Canoas para chegar ali, sabe? Que nem eu para vir para cá, daí eu morei 1 hora hoje, claro, tempo caótico hoje, né? Chuva, alagamento. Mas se eu for parar para pensar em 1 hora, eu vou para a praia de Canoas. Uhum. É meio louco isso, mas o trânsito da cidade ele acaba impactando bastante. Então, Canoas virou uma alternativa interessante em função disso. E na rede até tá saindo negócios assim, né? O pessoal de Porto Alegre ali vendendo em agenciamentos nossos, né? Uhum. Em função disso.
Eu acompanho bastante, né? Eu acho bem legal a cidade de Canoas ali, acho bem bonita, é uma cidade bem bonita, né? A questão da história de Canoas também acho bem bonita. E eu vejo o que o cliente fala geralmente é isso, né? E a qualidade de vida também, fácil deslocamento ali, porque tu tem a BR que é uma via rápida, né? Uhum. Enquanto eles não botarem sinal na BR, tá tudo Vai bem, né? tranquilo. Vai Ou tranquilo, vamos né? botar um monte de pardal lá, que nem O tem em São par... Paulo lá, os caras botaram 40, 60 por hora e trancou tudo lá. É. Mas essa questão da qualidade de vida e tu mora num imóvel bem melhor, né? Por exemplo, tu pega um apartamento por 1 milhão hoje, Porto Alegre, tu compra um apartamento de 100 metros, 90 metros, né? Pô, 1 milhão, de repente, tu consegue pegar até uma casinha em condomínio lá em Canoas, né? Num condomínio mais... Hoje já subiu Já subiu bastante, bastante, né? mas num condomínio geminado ali, perto do shopping, tu consegue 1 milhão. Isso, eu fui naquele condomínio, acho que foi uma construção da Rossi com a Cirela, eu acho, ou foi da Cirela. Eu até vendi umas 2, 3 casas lá, mas eu vendi no início. Sim. E aí eu fui esses dias lá na casa de uma amiga minha que mora Uhum. lá, amiga nossa, da minha esposa. A gente foi lá, ela, quanto é que tu acha que vale essa casa? Olha, eu tô bem por fora Uhum. de Canoas aqui, tô totalmente fora do mercado de Canoas. Mas eu vou te falar, essa casa em Porto Alegre vale 1.700.000, 1.600.000, né? Sim. Aqui eu não sei quanto é que vale. Aí tu tem que perguntar para alguém de Canoas, eu não sei quanto é que tá valendo. Uhum. Mas uma baita casa, né? Uma baita casa, num condomínio com uma infraestrutura completa, bem do lado do shopping ali, tu vai caminhando pro shopping, né? Uhum. E, pô, aqui em Porto Alegre, uma casa daquela ali... Ela falou, sério? Hoje eu não conseguiria comprar. Tu não consegue comprar. Mas lógico, lá em Canoas deve estar menos, a casa dela deve estar valendo na faixa de 1 milhão, aquela casa. Não... Se for ali onde eu tô achando que é o Jardim, que é no Jardim do Lago ou Vivendas do Lago, que é os dois, né? Isso. Eles estão abaixo de 1 milhão ali. Ali na abaixo faixa de 1 milhão. deve ser Que uns tem o outro que é o Privilégio, o Privilégio, por exemplo, tem umas casas maiores que estão nessa base de 1 milhão, que daí é na Sucena lá. Aí Quintas, enfim, é um pouquinho menos. Mas é isso aí, sabe? Aquela localização ali, agora saiu mais um desses tipo atacadão, assim, né? Sim. Tinha a van pra sair ali também, aí saiu o Cassol, e aí, tipo, esse condomínio é isso, tu vai a pé pra qualquer um daqueles lugares ali, menos de 5 minutos tu tem tudo aquilo ali de serviço na volta, né? E eu tô falando com um amigo meu que é incorporador, ele é construtor, ele tá lançando um produto que é de alto padrão na cidade, e a gente tava falando sobre isso. Ele vai lançar ali num valor que para Canoas já é desafiador, só que o conceito dele tá vindo com um conceito alto, no que para nós ali, para mim, é melhor região, inclusive as melhores quadras da cidade de Canoas, num valor que em Porto Alegre não compra, né? Que talvez estaria pagando 50, aqui em Porto Alegre, 50, 60% mais do que tá comprando ali, que é isso aí. Eu moro nessa região, por exemplo, ali que é Marechal Rondon, eu tenho tudo perto, né? A empresa é perto também, então a imobiliária é perto, mas eu vou a pé pro shopping, vou a pé, faço tudo a pé ali, e é seguro. Ela te dá uma sensação também de segurança. Sim, claro. Tu vê que tá uma legal. cidade limpa, tá uma cidade bonita, né, cara? Eu ia lá direto, né? Eu ia toda semana pra lá. E uma questão importante pro corretor de imóveis, né? Trazendo pro nosso negócio agora, pro corretor de imóveis, né? É importante ele falar pro cliente, quando o cliente vai ver um produto desse, que o cliente às vezes fica comparando Porto Alegre com Canoas, né? E o preço para o cara construir um prédio lá é o mesmo preço para construir aqui. Só vai mudar o valor do terreno. Mas o preço do material de construção é o mesmo. Né? E o cara consegue morar bem melhor, né? Sim. Bem melhor, né? Bem melhor. E tá, pô, do centro aqui, hoje tu demorou por causa do coisa. Mas do centro de Porto Alegre é 15 minutos, 20 minutos, nem isso. Né? Eu vinha pro Menino Deus aqui, que é passando um pouquinho o centro. Fora do horário do rush ali, eu demorava 15 minutos, 20 minutos no máximo, né? Sem sinal, sem nada. Até o centro não tem um sinal, nada. Tu vem reto, né? Eu vou dizer uma coisa que surpreende bastante, assim, por exemplo, o aeroporto. Eu já morei em alguns lugares lá em Canoas, mas, assim, a maioria deles, que não é muito distante, mas são bairros diferentes. Eu, por exemplo, preciso ir no aeroporto. É 5 minutos eu tô no aeroporto. 5 minutos eu saio de casa, eu tô no aeroporto. É ridículo, assim, a distância, entende? Porque é isso, até chegar ali, onde começa as sinaleiras ali, é 5 minutos tu tá ali. E tem o trem também, né?
E tem o trem, a alternativa do trem também, se tu quiser usar ali, tem recursos de trem. Enfim, a cidade ela tá bem estruturada em termos de colégio, universidades, né? Então, é uma cidade que vem crescendo. Claro, como uma cidade territorialmente pequena, eu acredito que ela vai chegar um momento ali, ela tá começando a densificar e vai começar a pegar preço, porque não vai ter mais chão, né? Vai começar a valorizar mais, principalmente nesses núcleos, que é o que a gente está sentindo. Regiões ali, por exemplo, essa do Marechal Rondon, principalmente, é o bairro ali que está valorizando bastante, sabe? É um bairro que destoa, assim, antigamente a gente fazia, a gente tem lá dentro da empresa, trabalho com bastante indicador e metro quadrado dos bairros, o centro, por exemplo, era o bairro mais valorizado. Hoje em dia já não, hoje o Marechal passou e tá voando, assim. Eu tenho produto que eu não tenho lá hoje na cidade. Tem cliente para comprar e não tem produto para vender. Imagina. E cliente, tipo, tem 1 milhão à vista para pagar. Tu não acha produto para ele. Porque o valor tem mais gente procurando do que produto. E isso aí a gente tenta. Eu tento lá com os construtores, amigo meu, que, tipo, vamos lá, vamos botar prédio aqui. Os caras ficam, mas será, não sei o quê, tarará. Só que a realidade hoje, o mercado vai mudando, né? E as coisas vão mudando rapidamente, sabe? E às vezes 2 empreendimentos saíram numa região, muda tudo em volta, né? E aí aquilo acontece às vezes muito rápido. E aí tem o time, né? O time, às vezes, de projeto, tudo mais, demora. E aí, nisso aí, hoje a gente percebe isso. Tem uma procura grande, né, pela região e tem pouco produto. Esse acho que é o desafio agora também, quando colocar produto ali, como é que também... Eu acho que tem assim, um pouco medo, às vezes, de quem vai investir ali disso. Será que tem demanda o suficiente? Mas a gente vem percebendo isso, que não é um mercado só de Canoas. Canoas começou a atrair também muito... Falou de Porto Alegre, mas Canoas é uma cidade um pouco aspiracional para quem vem de Esteio, São Sim. Leopoldo, É um sabe? upgrade. É um upgrade. É o cara, vou vir para uma cidade que tem uma estrutura melhor, Sim. né? Então, não tem só esse cara que está buscando baixar o preço, daqui a pouco tem uma qualidade de vida com preço gastando menos, mas também tem essa galera que está vindo de uma cidade que tem menos estrutura para uma cidade com mais estrutura. Então, o mercado, ele tá, de certa forma, bem interessante. O que a gente percebe é isso, falta produto, assim, hoje em dia. Hoje em dia, acho que o desafio de Canoas é conseguir gerar mais produtos de qualidade para pegar essa demanda que tem aí, que a gente percebe que Sim, é tem. incrível, né? Da imobiliária que eu tinha lá, eu fiquei com um corretor que é de Canoas e trabalha só Canoas, né? Uhum. E esses dias ele lançou um prédio, num prédio pequeno, acho que são 16 apartamentos. Ele botou, eu sei que deu 15 dias, ele mesmo já vendeu 2. Uhum. Vendeu 2, assim, ele falou, Vinícius, uma loucura. Tá? E aí eu acompanho os leads da imobiliária, né? Cara, e a procura, ele na imobiliária é o cara que tem mais captação. Olha só. É o cara que tem mais captação na imobiliária. Uhum. Né? A gente trabalha forte aqui no bairro Menino Deus e arredores do Menino Deus. Mas ele mora em Canoas, só trabalha em Canoas. Eu falei, cara, Aproveita. é possível tu nichar lá perto da região que tu trabalha. Hoje tem a opção de trabalhar, tu acessa o sistema da rede, tu trabalha onde tu quiser, né? Uhum. Ele é um cara de confiança. Cara, é incrível. Ele é um dos corretores que mais vende na imobiliária, né? É um dos que mais vende na imobiliária e trabalha super bem, assim, né? Trabalha super bem. Mas, Rodrigo, trazendo pro corretor que atua lá perto, lá na cidade de Canoas, quais dicas de crescimento tu daria para esse corretor, né? Que a gente, infelizmente, a gente vê que na prática a grande maioria do corretor não está atingindo sucesso ou não está conseguindo vender, né? Quais dicas de crescimento que tu daria para esse corretor? O que ele deve fazer? Quais movimentos que ele deve fazer? Tem uma receita para esse cara? Eu acredito que, assim, eu conheço corretores que têm sucesso e corretores que não têm sucesso. A gente conhece corretores que deram certo e corretores que saíram da profissão. É fazer o básico, por incrível que pareça. Eu tenho uma pós em inovação, fui para os Estados Unidos tudo, e lá para Vale do Silício, etc. E fui fazer vários cursos de inovação. E uma vez eu fui ver um de mercado imobiliário, que eu fui falar com meu pai, assim, daí meu pai disse, não, mas isso aí a gente fazia 30 anos atrás. E aí tu vê, a inovação, ela tem um pouco isso, né? A inovação é fazer o básico, é voltar às origens, né? E o mercado, conforme deu aquele boom uns anos atrás, e aí era tipo assim, agenciamento, loucurada.
E a gente esqueceu o básico. O que é corretor? Corretor é alguém que está ali para ajudar alguém a comprar um imóvel. E é uma relação de confiança. Se o corretor trabalhar nisso, construindo relações de confiança com os clientes, ele tem sucesso na profissão. Só que o que acontece? Como tem essa loucura nossa, e muitas vezes isso é natural, todas as empresas têm isso, né? A gente coloca meta, coloca coisa, a gente tem uma estrutura enxuta e a gente quer maximizar aquela estrutura pelos resultados. Só que às vezes a gente acaba estimulando também o corretor no caminho errado, né? No caminho de que, tipo, tem que sair correndo na loucura por aí. E não. O que o cara tem que fazer? Pega ali, começa a construir a sua região, que seja, mas fazendo relações de confiança. Cuida os agenciamentos que tu faz, constrói relação com os proprietários. Boa. Porque muitas vezes é isso, tu vai lá e capta, pô, eu faço 50 imóveis, tá, mas tu foi lá e quando é que tu falou de novo com esse cara? Tu ligou só pra perguntar, tá à venda ou não tá à venda? O cara que tem sucesso é o cara que consegue construir relações com clientes. Porque tu construiu relação, vai vir a indicação. Ontem até a gente estava falando no churrasco lá da Rede Gaúcha, lá, sobre custo de lead, custo de venda, custo de locação. A gente tem um custo de comunicação cada vez mais alto. E vai subir. Não adianta. É natural. A gente começa a diversificar a mídia, tudo, mas portal vai aumentar, não adianta, a rede social vai ficar mais cara. Tudo vai aumentar. Agora, que trabalho que tu está fazendo com os clientes que tu já tem? Que tu já pagou para conquistar eles? Entende? A gente está muito preocupado muitas vezes em trabalhar novos clientes, o próximo, esquece os caras que tu já gastou dinheiro, digamos, e tu não tá dando bola para eles. Então, o que eu faria? O cara que quer ter sucesso, constrói relação. Não fica pensando lá, vou ganhar tanto de comissão, na grana. Não, pensa no cliente. Pensa na relação com o cliente. Pensa como é que tu pode contribuir e ajudar com ele. Assim o cara vai construir carreira de sucesso. Só, claro, sucesso ninguém constrói sucesso em 1 ano, 2 anos. O sucesso ele vai vir no decorrer do teu trabalho com constância ali nisso aí. Então essa é a dica, assim, é o básico, né? É a gente entender o que é na prática a nossa profissão. Nossa profissão não é anunciar imóvel, é achar alguém a comprar, a vender um imóvel e ajudar alguém a comprar imóvel. O meio que a gente faz isso é o anúncio, as tecnologias que a gente tem e tudo mais. Mas é isso que a gente faz, é lidar com pessoas e criar relação com as pessoas. Muito bom. Pô, que legal que tu tem o teu pai aí, né? E te deu. Uma vez eu fico estudando bastante o mercado imobiliário, né? E tentando trazer formas e meios e coisa. Eu acho que uns 2 anos atrás eu falei, pô, mas, cara, o negócio é o feijão com arroz, né? Tu tem que. O corretor para. E hoje, quando eu tenho um treinamento que eu dou para o corretor iniciante, que às vezes tem um corretor que está iniciando e nunca trabalhou no mercado imobiliário, né? A maioria dos meus corretores, eu prefiro até que alguém que não vem do mercado. E a primeira coisa que ele tem que entender é a história do mercado imobiliário, como é que era a corretagem lá 40 anos atrás, 50 anos atrás, que é isso daí, relacionamento, né? Uhum. Porque a partir do momento que tu cria esse relacionamento com as partes, tu acaba sendo lembrado sempre que ele precisar e tu acaba tendo autoridade. Ele vai lembrar para quem que ele vai ligar, né? Ele viu uma placa ali da concorrência, ele vai ligar para ti. Viu um anúncio ali, pô, o cara me ligou, me falou comigo. E entender que o momento do cliente muda todos os dias, né? Uhum. Né, o que tu falou foi bem legal, a criação de relacionamento com quem está vendendo o imóvel. Pô, hoje eu posso estar vendendo o meu imóvel e por um valor X, tô tranquilo, tô de sangue doce. Amanhã minha mulher ficou grávida, agora eu tenho 9 meses para sair desse apartamento de um dormitório, cara. Sim. Tem que sair daqui correndo, tem que comprar um de 2. Minha situação mudou. E aí o corretor não faz a manutenção, né? Sim. Não liga ou manda só um WhatsApp, continua vendo. E o vendedor, como comprador, eles são pessoas que interagem com outras pessoas. Então, assim, pô, tu atendeu bem o cara, tu conversou, tu tá ali dando atendimento, tudo mais. Esse cara, ele vai num churrasco com os amigos, ele trabalha numa empresa.
E todo mundo vai conversar do tipo, tô comprando imóvel, tô querendo vender meu imóvel. E se esse cara tá sendo bem atendido, ele vai dizer, fala com o cara tal aí, porque assim, a experiência que a maioria dos clientes, eu já vi várias pesquisas, né? Os caras não gostam de conversar com o corretor, né? Eles não querem saber de corretor. Corretor é mal visto, porque é o cara que enche o saco, que... E acontece isso, tipo... Eu já tive vários amigos meus, assim, que eu pergunto, tu tava... Tipo, que nem um tempo atrás o cara... Porto Alegre, tô olhando em Porto Alegre. A gente não tava na rede na época. E aí eu, como é que foi? Daí comecei a perguntar como é que tá sendo a experiência dele de compra, o que ele tá achando, papapá. Daí ele falou, cara, eu peço isso, olha aqui, os corretores mandam os bagulho nada a ver. Tipo, eu expliquei pro cara que eu tenho uma família, que eu gosto disso, e aí o cara quer me vender a todo custo o que ele quer vender. Então o cara não tá nem escutando. Tu acha que esse cliente falando sobre isso, ele vai indicar esse corretor? Nunca. Nem sabe, talvez, quem é. E o cara que manda o WhatsApp uma vez por semana é natural. Se tu vai chegar, às vezes, numa imobiliária, num agenciamento que tem 10 placas, tu pergunta, o cliente vai te dizer... Tu sabe que tá em 10 imobiliárias, ele vai te dizer 1, 2 imobiliárias. Ele nem lembra das outras 8 imobiliárias que ele botou. Se tu perguntar qual corretor, às vezes o cara não lembra nem o corretor da imobiliária. Não sabe. Então, assim, como é que um corretor quer construir carreira de sucesso? A relevância, que é uma coisa que tem importância ali naquilo ali, né? Ser relevante, se ele não constrói relação com o cliente, que o cliente vai lembrar dele, entende? Tu vai ser só mais um. Não, uma pergunta até que o Beto trouxe no treinamento que a gente teve da rede agora, né? Ele trabalha só a exclusividade, né? Ele falou quando ele vai no agenciamento, ele pergunta, né? Para o cliente, o proprietário do imóvel, né? Como é que está a tua experiência com o mercado imobiliário? Tu está satisfeita com o trabalho que as imobiliárias vêm fazendo? Há quanto tempo está vendo teu imóvel? Aí o cliente, tô feliz, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Ele, quanto tempo tá vendo teu imóvel? 1 ano e meio. Pô, 1 ano e meio imóvel, tu tá feliz? Tá feliz que não vendeu. É porque ele não queria vender, então, Não quer né? vender, só pode ser, né? Então, porque o cara que quer vender, ele vai botar a venda ali, tem que vender. O imóvel, o mercado, vocês trabalham bastante imóvel usado também, né? Sim. O mercado, né, eu sempre trabalhei com avulso, né? E o mercado de usado agora dá um prazinho um pouco maior, né? Mas o mercado de imóvel usado vai para lá, vai para cá, ele é para ser vendido entre 90 e 6 meses. Né? Entre 90 dias e 6 meses. Passou disso, tem coisa errada. Sim. Tem coisa errada. Eu, um tempo atrás, até tenho, a gente, na verdade, alguns treinamentos que eu fazia lá com a equipe, lá eu mostrava e eu incentivava que falassem isso com os proprietários, que era mostrar a diferença, porque uma vez eu vi uma pesquisa num dos eventos, acho que era no Conecta Imob, uns anos atrás, que mostrou lá quanto em média demora para vender o imóvel nos Estados Unidos, que é colocado à venda, e quanto no Brasil. Nos Estados Unidos, se eu não me engano, dá 3 meses, em média, nos Estados Unidos. No Brasil, passa de ano. Né? Então, tem coisa errada. Alguém tá fazendo alguma coisa errada aí, né? E é essa questão que a gente, às vezes... como eu falei assim, às vezes nós, como imobiliárias, também ensinamos... às vezes a gente chega lá e faz um discurso, né? No treinamento. Sim. Só que na prática, a gente pratica outra coisa. E aí o cara que tá ali começando, ele não sabe bem como atuar, fica perdido. Então, porque esse é o nosso desafio, né? E eu acho, como assim, falando sempre, voltei pra rede agora, porque eu acho que a rede, ela ajuda muito nisso, sabe? Que é o quê? Cara, foca no teu e aí tu não vai te preocupar muito em fazer tanto AG, porque tu tem AG dos outros também pra trabalhar. Então foca no cliente, foca em ajudar o cliente, porque tu tem estrutura aqui de imóveis para trabalhar. Tu não tem que ficar preocupado, vou ter que trazer um monte de kit móvel e daqui a pouco o cara, como tá preocupando em quantidade, ele não consegue dar qualidade. É humanamente impossível fazer isso. A gente querer que alguém vá lá, o corretor, se ele dizer, eu tenho que captar 30 imóveis no mês e tem que atender os clientes e vender. Ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir manter essa constância, sabe? Claro. Porque uma coisa até que tu falou mais no início ali, que eu uso uma analogia, que é o seguinte... Cara, para trabalhar no mercado, eu digo que é tipo empurrar um caminhão, assim, o corretor. Só que o que acontece? Empurrar o caminhão, tu, no início, vai indo ali devagarinho e tal. Depois que pegou o negócio, ele vai indo. Só que o que acontece? Quando o cara faz a venda, às vezes, ou quando botou um dinheiro no bolso, ele para de empurrar o caminhão. Até botar o caminhão de volta em movimento, para ele engrenar de novo,
é um processo demorado. Então, assim, se o cara começa a se perder, não vai conseguir, entende? Só que se o cara mantém o foco, às vezes demora um pouquinho mais. Só que a partir do momento que engrenou, se ele manter aquela constância, ele vai ter um resultado bom, porque na prática é um mercado concorrido imobiliário, mas ele ainda é um mercado que eu acredito, na minha visão, que se eu olhar para uns 5 anos atrás, hoje a gente está com muito mais corretor profissionalizado e capacitado do que tinha 5 anos atrás. Só que se a gente olhar para mercados mais evoluídos que o nosso, a gente vê que a gente está ainda muito longe. Sim. Então, o cara que está entrando hoje e conseguir entrar com uma cabeça nova, ou o cara que está aqui mudar a cabeça dele, tem mercado muito bom para o futuro aí. Porque o mercado vai se profissionalizando e vai ficando melhor. Só que também vai ter aqueles caras que vão ficar para trás. É Isso natural. Então, é uma boa. O mercado não tem pena. Não tem pena. Isso aí. Rodrigo, a gente está chegando, passa rápido aqui o nosso podcast, né? Um assunto aí que realmente nos apaixona no mercado imobiliário. Queria te presentear aqui com uma lembrancinha da Rede Gaúcha de Imóveis aí. Obrigado. Tu levar lá para Brandalize, em Canoas, lá. Maravilha. E te agradecer aí, em nome de toda a Rede Gaúcha, né, de Imóveis, a estar presente aqui. Obrigado aí. A levar a marca da rede lá, agora tomar um cafezinho. Maravilha. Agradecer em nome de toda a diretoria da rede aí, essa parceria da Brandalize, que é bem importante na cidade de Canoas, né? Uma cidade que está, como a gente falou aqui, está em amplo crescimento, né? Não para mais de crescer, né? E vai crescer mais, né? Não para de crescer e vai crescer. E te agradecer aí em nome de toda a diretoria e gostaria que tu deixasse aí um recado final aí para os nossos ouvintes aí. Tem corretor que nos escuta, tem cliente que nos escuta, tem a concorrência que nos escuta, mas a concorrência é bem-vinda, porque a Rede Gaúcha é uma associação de imobiliárias que faz parceria, né? Inclusive com a concorrência, né? Só que daí é diferente. Mas são bem-vindos também, né? Deixa um recado final aí para a galera. Legal, legal. Eu queria deixar um recado aí para se juntar à rede, né? Que é importante, que acho que é isso aí. A gente tem que entender que a gente está lidando com seres humanos, né? Nossa relação de negócios, ela vai ter sucesso se a gente tiver relações de sucesso com pessoas. O mercado imobiliário é sobre pessoas, né? Sobre entender os momentos, que nem o Vinícius falou, que a pessoa está passando, né? Então, se tu é, né, corretor, aí eu tá pensando em entrar no mercado de corretagem e tiver esse pensamento, eu não tenho dúvida que se aconselhando com profissionais técnicos e avançando, tu consegue ter sucesso. E também eu acho que é muito importante aqui falar para cliente e para corretor o quão importante o corretor tem que ser no processo e tem que se posicionar dessa forma. Porque uma coisa que a gente não falou aqui, que eu percebo, o corretor muitas vezes ele se menospreza. Às vezes o cliente dita o mercado imobiliário e não pode ser assim. A gente tem formação, a gente estuda, a gente trabalha, a gente conhece o mercado e a gente tem que se posicionar como corretores de imóveis de qualidade. E a gente tem que acreditar nisso. Às vezes a gente não acredita nisso. A gente tem que acreditar que a gente é importante na relação de negócios imobiliários, em toda a cadeia. A gente tem que estudar para isso também, né? Tem que comprovar isso. Mas essa relação, quem tem que ocupar o papel, né, de levar ao mercado é o corretor de imóveis, né? Auxiliando o cliente. Mas é importante ter o corretor no meio aí do processo. Eu acho que isso é um ponto bem importante, assim, que eu vejo, assim, às vezes o pessoal acaba entrando por motivos que não entende muito bem o que está fazendo lá e, enfim, né, não se posiciona como corretor, porque esse é um outro fator que eu vejo dos corretores de sucesso. Quem tem resultados bons é corretor que se posiciona. É corretor que se o cliente quiser dizer, o cliente... Imagina, tu vai no médico, ele vai dizer, não, faz a cirurgia em mim porque isso aqui. O médico vai dizer, não, vai então para outro lugar. Aqui eu em ti não faço. Isso aí o corretor não faz por quê? Por que ele não dispensa cliente também? Né? Então é isso aí. Show de bola, muito obrigado aí mais uma vez, né, Rodrigo? Agradeço. E deixar um recado pro pessoal aí que está nos escutando, né? Se você gostou desse podcast aí, compartilha com seus amigos, com a sua rede de relacionamento, né? Que o intuito da Rede Gaúcha de Imóveis é justamente esse, é agregar no mercado imobiliário, né? Qualificar o mercado imobiliário
e fazer com que ele seja sólido e constante, né? A Rede Gaúcha, ela é uma rede aí, a maior rede de imobiliárias do sul do Brasil, são quase 60 imobiliárias, ou mais de 60 já. Já chegamos a 800 corretores, né? Então é uma rede muito grande que com certeza aí está contribuindo com o mercado. Compartilha nos seus stories, dá um like aí no nosso vídeo do YouTube também. E se você quiser fazer parte da Rede Gaúcha ou de alguma associada da Rede Gaúcha, da Brandalize, tu mora em Canoas, tu vai ser direcionado para Canoas, que é mais perto da tua residência. Tu mora em Porto Alegre, tu vai ser direcionado para alguma imobiliária de Porto Alegre. Venha fazer parte da Rede Gaúcha, tanto como imobiliária ou como corretor. Grande abraço e obrigado mais uma vez, Rodrigo.